por que as instituições financeiras brasileiras têm 5 segmentos? Você já parou para pensar? As instituições brasileiras são divididas do segmento 1 ao segmento 5. E essa divisão é baseada no quê? No porte da instituição, no tamanho dela, na complexidade e no perfil de risco que ela corre. De onde surgiu essa divisão, né? A gente tem uma orientação, um princípio lá do Comitê de Basileia, que é um assunto que particularmente sou apaixonada, que fala o quê? Que a supervisão e as exigências têm que ser compatíveis e proporcionais aos perfis de risco. Então, olhando para isso, o Conselho Monetário Brasileiro estabeleceu essa divisão em segmentos, né? Então a gente tem isso com a resolução 4553, lá desde 2017, que trouxe essa proporcionalidade. É assim em todos os países que seguem o Acordo de Basileia? Não. Tive uma oportunidade bem recente, inclusive, de conversar com um representante do Banco Central Europeu em Portugal, e ele trouxe que existe sim, todo mundo cumpre essas exigências de Basileia e faz algum tipo de classificação, mas não como é aqui no Brasil, certinho em 5 segmentos, né? Para a gente entender um pouquinho mais esses segmentos, eu vou fazer uma analogia com meios de transporte. Você já parou para pensar que é muito mais exigido, muito mais difícil pilotar um avião de operação internacional de grande porte do que uma motocicleta? Então é para isso que a gente vai olhar. O segmento 5, ele seria a nossa motocicleta. Ela tem uma série de regras, ela precisa ter uma habilitação para dirigir, eu preciso cumprir as regras do Detran, mas são regras um pouco mais simples. Aqui tem as instituições com menos de 0,1 do PIB e com operação um pouco mais simplificada. Hoje eu tenho uma boa parte das cooperativas de crédito brasileiras classificadas nesse segmento. Agora, e o segmento 4? Vamos pensar num carro? Ele já traz um pouquinho mais de risco, certo? Mas as regras são muito semelhantes. Então, eu carrego um pouquinho mais de gente, eu tenho um risco um pouco maior, mas eu continuo com as regras um pouco parecidas ali do Detran brasileiro. No segmento 4, eu também tenho instituições com porte inferior a 0,1 do PIB, mas que fazem já um pouquinho de aplicações, digamos assim, em outras situações que não são permitidas para o segmento 5. Então, ela pode ter uma exposição a derivativo, uma série de outras aplicações dos ativos dela que não são permitidas para o segmento 5. E para que isso seja permitido, o Banco Central exige um pouquinho mais dela. Por quê? Porque ela tem um risco um pouquinho maior, aumentando cada vez um pouquinho as exigências. E o segmento 3? No segmento 3, eu vou pensar no ônibus. Eu carrego mais gente ali, eu tenho um risco um pouco aumentado, eu tenho uma quantidade maior de famílias nele, né? Então eu tenho as instituições financeiras nesse segmento com 0,1 a 1 do nosso PIB. Então aqui tem bancos cooperativos, tem uma série de instituições ali. E, na mesma regra, né, cada vez eu vou aumentando as exigências regulatórias de governança, alguns comitês são exigidos, algumas declarações são exigidas aqui nesse segmento que não são lá, por exemplo, para o segmento 5. Então, no ônibus eu tenho mais regras do que para a moto. Vamos pensar no segmento 2? Para ilustrar o segmento 2, eu quero que vocês pensem num caminhão. Um caminhão de carga pesada. Ele é mais difícil de dirigir, certo? E ele oferece um risco também um pouco mais significativo. Um acidente com um caminhão traz sérios riscos, né? Então aqui a gente tem as instituições financeiras maiores. Elas já estão entre 1 e 10% do PIB brasileiro. Então é uma fatia bem grande no nosso mercado que tem que ter uma lupa ali do Banco Central um pouco maior para que não ocorra problema com essas instituições sob pena de termos um problema generalizado na nossa economia, né? Então ele é mais robusto, ele tem uma série de exigências que eu não tenho, por exemplo, para dirigir uma moto. E segmento 1. Vamos pensar num avião de grande porte? Um avião com uma operação internacional, inclusive? Você já parou para pensar na quantidade de regras que um piloto tem que cumprir? A quantidade de checklist ali antes de decolar, ao longo do voo, redundância de piloto, uma série de questões ali que a gente precisa pensar?
Da mesma forma, a gente está olhando para essas instituições do S1. Esse segmento contempla as instituições de maior porte, que a gente está falando de mais de 10% do PIB, então eu tenho uma concentração grande aqui de dinheiro do brasileiro mesmo, então eu preciso proteger para que eu não tenha problema aqui, e uma série de exigências que eu não vou ter lá no segmento 5. Ficou clara a analogia? Deu para entender que é mais complexo e mais exigido para eu pilotar um avião do que para pilotar uma motocicleta? Ambas oferecem riscos e esses riscos precisam ser proporcionais. Então foi isso que a resolução 4553 trouxe para a gente. Se ficar alguma dúvida, fico à disposição para a gente conversar.